Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais um domingo para adorarmos a Deus juntos, nós aqui reunidos, grupo bem reduzido, por conta da ordem e da orientação médica, e você, irmão, daí de casa, que estejamos mais um domingo juntos em adoração a Deus. A distância tira aquele calor humano de estar mais perto do irmão, de estar vendo, perguntando como ele está, de estar sentindo mais a comunhão. Isso é verdade. Mas que a distância não venha reduzir a nosso fervor, a nossa alegria de estar na presença de Deus. Que não venha diminuir a alegria de adorarmos a Deus. Porque para adorar a Deus não existe distância. Existem corações prontos, quebrados, corações sedentos, desejosos de adorar e engrandecer a Deus. E esse é o nosso desejo, que o teu coração esteja assim, nesse exato momento. Que você esteja aí no sofá de sua casa, sentado na cadeira da mesa ou no seu quarto, mas que você esteja com aquela alegria, com aquela vontade de engrandecer e adorar a Deus. Se você está assim, meu irmão, se você está assim, minha irmã, eu quero te convidar a você fechar teus olhos e falarmos com o Senhor. Dá início a esse culto falando com Ele, clamando por sua presença e sua direção. Porque se Deus não estiver abençoando essa reunião, este culto, esse momento, é porque é outra coisa. Mas não é isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para fazer número, nós estamos aqui para fazer show, nós estamos aqui para aparecer, estamos aqui para adorar. E adorar o Deus que é vivo. Senhor amado, te bendizemos por mais um dia, por mais um domingo, Senhor. Ó Pai, um domingo também um pouco estranho, aonde normalmente no primeiro dia desse mês estamos reunidos com nossas mães, comendo com ela, levando presente, nos alegrando. Muitos ainda fazem isso, mas infelizmente hoje não deu para isso. Mas mesmo assim eu quero te louvar pelas nossas mãos e te louvar a Deus, porque mesmo com toda essa distância, com toda essa barreira, com toda essa dificuldade, adoração a Ti nada pode impedir. Adorar o Teu nome nada pode impedir. Seja na prisão, seja no leito do hospital, seja dentro de casa, aonde quer que esteja alguém que está sedento por Ti, desejoso de abrir a boca e Te louvar, há uma alma que quer se pegar a Ti com mais intensidade, o louvor e a adoração, ela acontece. Porque, ó Deus, basta uma alma, basta uma vida desejar tua presença, querer Te louvar, ó Deus. A adoração ali vai ser intenso, vai ser verdadeiro, vai ser espírito e vai ser verdade. E é assim que nós estamos aqui, ó Deus. Estamos aqui justamente unidos de alma, unidos de propósito, unidos da adoração mesmo na distância, de engrandecer o único, o digno, o eterno, o soberano, o Senhor, o poderoso, o Deus da glória, o Deus eterno, o Senhor dos senhores, que Ti, ó Deus. E queremos Te rogar, Senhor, nos abençoa. Faz dessa reunião um culto que alegre o Teu coração, que Te dê prazer, Senhor. Que o Senhor aprove. Ó Deus, nos reveste de Tua graça, nos direciona nesse momento e alegra nosso coração em Tua presença, Senhor. Para mostrar para este mundo, para mostrar para o tempo de agora, para mostrar para quem possa assistir, saber que nada, nem ninguém pode parar um adorador, não pode parar alguém que adora, não pode limitar alguém que gosta e ama o Senhor. É por isso que aqui nós pedimos, Te faça presente, Deus. Esteja o Senhor no meio de nós. Esteja o Senhor nos abençoando nas leituras da Bíblia, nas nossas orações, nos nossos louvores e na mensagem desta noite. Ó amado de nossa alma, nos enche de Tua glória.
pois aqui estamos porque nós confiamos em Ti, porque maior do que tudo que pode ter e acontecer nesse mundo é o Senhor, o grande Deus. Por isso, amado de nossa alma, te convidando, esteja no meio de nós. Claro, ó Deus, claramente, Tu estás no meio de nós, porque Tu mesmo prometeste, onde tiver 12 ou 13 reunidos no Teu nome, Tu lá estarás. Por isso que Tu estás no meio de nós. Também Tu estás no meio de nós, porque nós somos hoje templo e morada do Espírito Santo do Senhor. Porque o Senhor habita no alto e sublime trono. O Senhor habita, ó Deus, acima dos céus. Mas a Tua palavra diz que o Senhor habita no coração pequeno, quebrantado, que reconhece a Tua grandeza. Mas assim nós declaramos, ó Deus, para revelar a Ti e a todos a nossa dependência da Tua direção, a nossa dependência da Tua aprovação, a nossa dependência da Tua presença, Senhor. Porque nós estamos aqui para fazer um show, nós estamos aqui para fazer uma apresentação, nós estamos aqui para fazer um teatro, estamos aqui para adorar, e queremos continuar adorando o Senhor. Que não seja só agora, mas nesse momento nos reunindo com outros irmãos do outro lado dessa transmissão, para declarar e louvar o Deus vivo, único, Criador de todas as coisas, o nosso Senhor e também o nosso eterno Salvador. Agora é Teu nome, ó meu Pai, no nome santo do Teu Filho Jesus. Glórias a Deus e amém. Eu quero te convidar também, meu irmão e minha irmã, você abrir sua Bíblia no Salmo 96. É um salmo de louvor, e é um salmo de convite para anunciarmos às nações a glória de Deus vivo. Um salmo que convida a todos a reconhecer a majestade de Deus e declarar que existe apenas um Deus, o verdadeiro Deus. Em 13 versículos, esse salmo, ele engrandece o verdadeiro Deus. O Salmo 96, que nos convida a isso. E assim diz o salmo: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor porém fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se fale, e julga os povos com equidade. Alegre-se os céus, e a terra exulte, ruge o mar e a sua plenitude. Fogue o campo e tudo que nele há. Regozije-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Aleluia, bendito seja o Senhor nosso Deus. Esse é o Deus que nós adoramos, esse é o Deus que nos motiva a estar aqui juntos, para bem dizer e reconhecer que não existe outro majestoso, justo e fiel como é o Senhor nosso Deus. Por isso que eu quero te convidar mais uma vez para entrarmos em oração.
E aproveitamos esse momento para agradecer a Deus. Por tudo que está acontecendo, nós podemos agradecer ao Deus soberano, porque Ele está no controle de tudo. Ele está administrando todas as coisas. Talvez você não teve uma semana boa, talvez uma semana de choro, talvez foi uma semana de perda, talvez foi uma semana de sofrimento, mas adore a Deus. Sabe por que nós adoramos a Deus? Porque confiamos em todo o plano de vida. Mesmo que aparentemente parece que tudo está acabado, nós cremos que nosso Deus está fazendo algo maravilhoso. Ele é justo, Ele é bom, Ele é fiel. Eu quero te convidar a fazer essa oração de gratidão. Eu vou convidar aqui nosso irmão Luan para fazer essa oração aqui conosco. E convido você a orar aí também na sua casa e juntamente conosco agradecer a Deus. Você já agradeceu Ele hoje? Agradeça. Você tem muito para agradecer, você nem imagina. Agradeça o Senhor nosso Deus. Bendiga o nome do Senhor. Aqui, Luan, para fazer a oração. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Querido Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por estar diante da Tua presença soberana. Ó Deus, te agradecer, ó Deus, pelas maravilhas, pelo Teu cuidado diante de tudo isso que nós estamos vivendo. Mas podemos ver a Tua mão, a Tua graça sobre nossas vidas, o Teu cuidado sobre nossas vidas, o Teu amor, Senhor, sobre nossas vidas. E nós queremos te agradecer por isso, Senhor. Ó Deus, te agradecer porque Tu tens sido tão maravilhoso para conosco, Pai. Continua cuidando de nós, continua com a Tua mão estendida, continua nos livrando, ó Deus, no nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor dos Exércitos, ó Deus, sempre esteja conosco, Pai. Tua presença é tudo o que nós precisamos, é tudo o que nós necessitamos, ó Deus, porque Tu és o Deus da cura. Tu és o Deus que faz aquilo que o homem não pode fazer. Então neste momento eu clamo a Ti, Senhor das nações, para que cure e sare a terra, Senhor. Também, ó Deus, cura os corações, cura as mentes, ó Deus, que estão abatidas, os corações, ó Deus, no nome de Jesus. Quão tempo difícil nós estamos passando, mas o Senhor é aquele que sabe tratar com o seu povo, sabe tratar com as pessoas. E que diante de tudo isso que nós estejamos passando, Deus, que as nações possam se humilhar diante da Tua presença e reconhecer a Tua soberania e reconhecer que Tu és o Senhor de todas as terras. Por Ti foram criadas todas as coisas, Senhor. Tudo está no Teu controle, tudo está no Teu domínio, porque o Senhor é grande, o Senhor é rei, o Senhor é soberano, o Senhor está acima de tudo e de todos. Então que diante de tudo isso o Teu nome venha a ser engrandecido. Nos leva mais para perto da Tua presença, Senhor, pois a Tua palavra nos diz: achegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós outros. Então que nesse momento a gente possa nos humilhar e buscar a Tua presença, para que o Senhor também se achegue a cada um de nós. Então, ó Deus, seja engrandecido esta noite. Viemos aqui para adorar o Teu nome, viemos aqui para engrandecer o Teu nome. Tu és o motivo de nós estarmos aqui, Senhor. Então seja adorado através de nossas vidas, seja glorificado em nome do Teu amado Filho Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Abra sua Bíblia também lá na primeira carta de João, capítulo 1. Primeira carta de João, capítulo 1, apenas um verso, o verso 9, um verso bem conhecido. Primeira carta de João, 1 João, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há uma promessa aqui de perdão.
Há uma promessa aqui de purificação, de justificação. Mas a promessa é para aqueles que reconhecem os seus pecados, daqueles que reconhecem os seus erros, daqueles que se voltam para Deus, daqueles que buscam o Senhor. Talvez estamos no tempo que o Senhor nos colocou para isso. Talvez tudo que estamos passando é um sinal da graça de Deus nos convidando ao arrependimento, a reconhecer nosso pecado, a saber que nós não somos nada, como a vida é passageira, como somos limitados, como as coisas se acabam tão rápido. Eu não sei se você tem refletido isso diante de Deus, mas veja esse tempo como um tempo de se arrepender. Não abrace o pecado, não se afaste mais de Deus, não deixe o Santo de Israel, mas volte para o Senhor. Se arrependa. Não deixe Satanás dizer à tua mente e ao teu coração que o teu pecado é tão grande, tão feio, tão cabeludo, que você não é digno de estar na presença de Deus. Ninguém é digno, mas Jesus nos dá dignidade, porque Ele pagou a nossa dívida. Entre, passe por cima de tudo isso, reconheça a tua limitação e busque a Deus. Busque o Senhor, se arrependa do seu pecado. Ó Deus, entramos mais uma vez em oração, rogando da tua misericórdia e da tua graça. Ó meu Deus, se essa pandemia que o Senhor permitiu que invadisse o mundo, invadisse as nações, invadisse casas, invadisse famílias e trague muita gente, ó meu Deus, não é momento de revolta, não é momento de raiva, não é momento de se afastar de ti, mas momento de buscar mais o Senhor. É reconhecer que tu, Senhor, é justo juiz, é reconhecer que só o Senhor é a nossa salvação. Oh meu Deus, tudo isso tem mostrado que somos limitados, que não somos nada. Tudo isso tem mostrado que dinheiro, prazer, não traz felicidade. Apesar que muitos ainda estão cegos, apesar que muitos ainda estão afoitos e permanecendo nos seus delitos e pecados, Senhor, que teu Espírito nos visite, que teu Espírito nos quebre, que teu Espírito nos convença, que teu Espírito nos transforme, que teu Espírito nos leve ao choro, ao desespero, de como nós precisamos de ti, meu Pai. Nos ajuda a te buscar, Senhor, porque sabemos que quando nós estamos na tua presença, como disse Davi, que o coração quebrantado e contrito, o Senhor não desampara, não rejeita. Por isso, meu Deus, quebranta nosso coração, nos faz reconhecer nossas falhas, nos faz ter nojo do pecado e nos faz buscar a tua santidade, meu Deus. Tende misericórdia de nós, nos ajuda, Senhor, nos salva de nós mesmos. Não deixa, ó Deus, a gente se acostumar com essa pandemia, não deixa a gente se acostumar com esse contexto difícil, mas que cada dia a gente roga a tua misericórdia e confessa os nossos pecados, porque o Senhor prometeu, e o Senhor derramará sobre nós o teu perdão, a tua justiça, e nos purificará, e nos justificará, porque o Senhor é fiel, e a tua palavra não mente. Tem misericórdia de nós, ó Deus, tem misericórdia de nós, perdoa nossos pecados, ó Deus, perdoa nossas falhas, tem misericórdia, Senhor, nos muda, nos molda para parecermos mais com Jesus, e parecendo mais com Jesus, nós podemos te dar glória, muito, ó Deus, mas esplendorosa, porque o Senhor merece. Perdão, ó Deus, perdão por aqueles que estão aproveitando esse tempo para roubar, para desviar recursos, para, ó Deus, se aproveitar a riqueza em cima dos outros.
Misericórdia, Senhor. Continua derramando a tua justiça e quebrantando corações. Trata conosco, Deus. Não deixa teu povo se rebelar contra ti, virar as costas para ti, mas que corra para a tua presença. Porque o Senhor diz que se o teu povo chama pelo teu nome, se humilhar, olhar e te buscar e se converter nos seus maus caminhos, o Senhor virá do céu, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. E é isso que nós queremos, ó Deus. Quando nos leva na tua presença com arrependimento, nos leva à tua presença com choro, para sairmos dela com júbilo e alegria e levando as bênçãos do Senhor para dentro da nossa família. Ó Pai, perdoa-nos. Em nome de Jesus, perdoa-nos. Em nome de Jesus, perdoa-nos. Em nome de Jesus. Só no nome de Cristo é que é garantido nosso perdão diante do Pai. Mas quero te convidar a abrir mais uma vez a palavra de Deus, agora no Salmo 100. É um salmo de convite também. O Salmo 100 é um cântico de convite, na realidade é um cântico de celebração. É muito comum quando os israelitas iam ao templo do Senhor, e naquela comitiva, naquela romaria, naquela comunidade de adoradores, um dos cânticos que eles entoavam era o Salmo 100. Eles já iam para Deus, adorando a Deus. E assim o Salmo, no seu 5º versículo diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Deus é bom, misericórdia eterna e fidelidade para sempre. Vamos louvar a Deus, vamos louvar a Deus, vamos bendizer o seu nome, vamos celebrar com júbilo ao Senhor de toda a terra. Reforçando o convite do salmista, nós vamos dizer: vamos adorar a Deus. Então, daí onde você está, no seu lar, no conforto da sua sala, assistindo pela televisão, pelo celular, participe, louve a Deus, abra sua boca, louve ao Senhor, adore ao Senhor. Porque Ele mudou a minha vida, mudou a sua vida, transformou o nosso coração, tirou o coração de pedra, incrédulo, e transformou, nos concedeu, nos deu um coração de carne, quente, para podermos adorá-lo, contemplar a beleza da sua santidade, louvar o seu nome, nos relacionar com Ele. Adore o Senhor. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos
trocou meu coração por outro sem igual, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por outro sem igual, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. E assim, nessa adoração, nós declaramos com toda sinceridade, com toda devoção, que somente Ele é digno de glória e louvores. Digno és de glórias e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glórias e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque tu és de glórias e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glórias e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. É grande, digno de todo louvor, digno de toda honra, digno de toda glória. Ele faz maravilhas. Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Grande é o Senhor. Oh, meu Senhor, abra seu coração. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte.
Você pregado ali sentado hoje. Vou pregar em pé hoje. E quero lhe convidar a você abrir a sua Bíblia lá no livro de Salmo. O Salmo 34. O Salmo que nós estamos essa noite, os irmãos. O Salmo 34, vamos ler apenas um versículo, mas a gente vai andar um pouquinho nesse Salmo. Salmo 34, versículo 8. Salmo 34, versículo 8. E assim diz o verso: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Deus, Tu que é grande e poderoso, fala nossos corações e nos convence do poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O mundo automobilístico criou uma experiência profunda para que os seus consumidores pudessem ter mais intimidade com o carro, com o produto na qual eles vendem. E essa experiência eles chamam de test drive. Test drive é uma maneira a empresa vendedora de carro apresentar aos seus clientes as características próprias desse veículo, porque ele vai entrar no carro, vai experimentar o carro, vai dirigir o carro, e ali ele vai sentir o poder, a força, a potência, o conforto, o espaço, tudo aquilo que é anunciado, propagado daquele carro, ele vai sentir. E talvez quando ele sair daquela experiência de andar um pouco com aquele carro, ele voltar para a concessionária, voltar para o vendedor e dizer assim: eu quero comprar esse carro, porque agora testei, provei e vi que esse carro é bom. Test drive criaram para que o cliente tivesse uma experiência mais real, mais presente com aquele automóvel, com aquele carro que está sendo vendido. Mas a gente vai falar sobre isso. Mas estamos tomando isso como introdução, porque justamente o Salmo 34, ele é um salmo da qual foi Davi que compôs esse salmo, e é um salmo de louvor, de adoração, mas também é um salmo de sabedoria. Davi nesse salmo está ensinando, Davi nesse salmo está aqui compartilhando uma experiência profunda com Deus. E nessa experiência, nesse momento que ele teve com o Senhor, ele convida aos seus leitores, convida a todos que ouvirem esse louvor, ouvirem essa canção, ser desafiado
a buscar e a experimentar a presença de Deus. Pois é um salmo na qual Davi, de muitos que ele tinha costume de fazer, ele fez esse salmo acróstico. Ele começa cada início de versículo com a letra do alfabeto hebraico, apenas uma das letras desse alfabeto que não está incluído dentro desse louvor, desse salmo sabencial. Mas Davi pega cada letra e ali ele, usando cada primeira letra daquele alfabeto, ele vai fazendo declarações acerca de uma experiência profunda que ele teve com Deus. Ele organizou, ele ali tratou, ele ali preparou, formou de uma maneira bem poética, bem profunda, de um momento que ele teve com Deus. Pois esse salmo que Davi compôs, esse salmo foi diante de uma experiência que Davi teve, como também outro salmo que nós já estudamos, lá em 1 Samuel, no capítulo 21, a partir do versículo 10, lá você vai encontrar essa experiência que Davi teve, porque Davi, fugindo de Saul, Davi vai direto para uma das cidades dos seus inimigos, e chegando lá, ele é reconhecido, alguns naquela cidade, de Gade, reconhece Davi, e começa a questionar, dizendo: olha, esse daí não é aquele que canta a canção de que Saul matou milhares e Davi matou milhares de milhares? Não é esse aí o inimigo de nossos, aquele que conquistou os filisteus? E por conta disso, Davi teve medo do rei de Gade, teve medo de Aquis, que alguns historiadores comprovam que esse Aquis é Abimeleque. E aí Davi, com medo, porque ele foi levado na presença daquele rei, Davi começa até na porta, quando começa a ouvir esse dito, Davi começa a dar uma de louco, começa a salivar, começa a babar, ele dá uma de louco, e ali os inimigos de Davi levam ele na presença do rei, e Davi, sendo visto como louco, aqueles homens desprezam, dizem assim: ele pode até ter sido, mas não é mais. Tem pena de Davi e despreza Davi. E aí Davi escapa de Saul, escapa dos seus inimigos, porque Davi não tinha outra escapatória para fugir do território de Israel, da presença, da fúria de Saul. Ele tinha de entrar na presença do território dos seus inimigos. Mas aí, através dessa encenação, Davi também é liberto dos seus inimigos. E esse é o contexto, está lá, como disse a você, em 1 Samuel capítulo 21, do versículo 10 até o versículo 15, e daí Davi engrandece a Deus. Uma experiência profunda de perigo, de morte, levou Davi a escrever esse salmo, a louvar a Deus, mas também, através desse salmo, mostrar em sabedoria, de maneira poética, como é bom confiar no Senhor. O salmo, esse salmo, Salmo 34, ele pode ser dividido, e não nessa divisão que a gente vai trabalhar, ele pode ser dividido como, primeiro, do versículo de 1 a 3, a gente encontrar aí a determinação desse salmo, do louvor de Davi, o Davi chamando a congregação, para unir-se a ele, louvor, do versículo 1 ao versículo 3, a gente vê o convite de Davi, chamando toda a congregação a adorar a Deus. A gente vai encontrar, do versos de 4 a 7, Davi trazendo a declaração referente ao livramento que o Senhor deu a ele diante do perigo que ele tinha passado. A gente pode encontrar outra parte, do versículo 8 ao versículo 14, ele, Davi, trazendo orientação quanto ao temor do Senhor, como as pessoas precisam temer a Deus. E os últimos versículos, que é de 15 a 22, Davi aqui declarando o seu louvor a Deus. Mas o que nós queremos aqui, irmãos, trabalhar com os irmãos é o seguinte tema: provando a comunhão com Deus e se saboreando de sua graça. Porque diante disso tudo, é isso que Davi estava convidando ao povo de Israel. Diante dessa tão grande experiência que Davi passou, essa aventura que se passou na sua vida, Davi está convidando o povo de Israel a ter mais comunhão com Deus. Porque nós sabemos, quando nós lemos as Escrituras, os livros de Salmo,
lemos lá em Samuel, nós vamos ver como Davi tinha uma vida de comunhão com Deus, apesar dos perigos, apesar da humilhação, apesar das mortes, do perigo de morte que Davi passou. Mas a gente vai encontrar um Davi que tinha uma comunhão intensa com Deus, um Davi que experimentava da graça e da misericórdia de Deus, por isso provando a comunhão com Deus e se saboreando de sua graça. E eu quero lhe desafiar diante do tempo que estamos passando hoje. Primeiro, provando a comunhão com Deus e saboreando de sua graça, é saber que quem prova a comunhão com Deus vai descobrir que ele ouve oração e responde. Olha, o texto lá de Samuel não mostra nenhum momento Davi fazendo alguma oração, mas nesse salmo Davi deixa bem claro que ele, naquele perigo, ele orou ao Senhor. O versículo 6 aí no salmo, ele diz assim: clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Talvez Davi não teve tempo de parar, de se ajoelhar, de ter um momento ali para falar com Deus, mas também diante de toda aquela aventura, daquela escapatória, Davi ali estava na sua mente, no seu coração, clamando a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, me livra ali de Saul. Aí quando ele entra no território do seu inimigo, e chegando lá, ele compara com os inimigos ali, o reconhece, talvez ele ali também na mente: Senhor, continua a ter misericórdia de mim, porque esse aflito precisa de ti. Mas Davi no salmo mostra que diante da luta que ele estava passando, ele orou a Deus, e ele viu Deus respondendo a sua oração. Versículo 15, ainda Davi vai dizer assim: os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e seus ouvidos estão abertos aos clamores. Davi reconhece que Deus está pronto para ouvir a oração do seu povo, que Deus está pronto para ouvir o clamor do seu povo, que Deus está pronto para ouvir o pedido daquele que em perigo, em angústia, em aflição, tribulação e sofrimento clama ao seu nome. Os ouvidos de Deus estão abertos, pois na aflição de Davi, na aflição desse salmista, ele ora a Deus, pronto para ouvir estava o Senhor, pronto estava Deus para lhe ajudar, pronto estava Deus para lhe socorrer o clamor. Davi, ele diz: prove e veja como Deus é bom. Sabe como você pode provar? Quando você buscar a Deus de todo o coração, quando você se humilhar diante de Deus, quando você clamar a Ele, quando você buscar a Ele, você vai ver como Deus é bom. Nas oportunidades de entrega de cesta que nós tivemos, nós chegamos primeiro para pessoas e dissemos assim para elas: quem está trazendo essa cesta não somos nós, é Deus que está aqui nos enviou. Se vocês têm alguém para agradecer, agradeça a Deus, porque talvez você de dentro da sua casa você clamou, talvez você questionou e disse assim: Senhor, o que é que eu vou comer hoje? Senhor, eu não tenho nada para dar nos meus filhos. Se você está recebendo, é porque talvez você assim falou, Deus ouviu o teu clamor e mexeu com nós todos, preparou toda essa situação e fez com que essa cesta chegasse na sua casa. Quando você chegar em casa, agradeça a Deus, louve a Deus, porque você talvez ali clamou e Deus lhe ouviu. E é isso que nós precisamos diante de toda essa luta que estamos passando. É saber que quando nós temos uma vida de oração, quando nós buscamos a Deus, quando nós dependemos de Deus, quando nós nos colocamos diante de Deus, encontramos um Deus que está sempre pronto para ouvir nossas orações. Assim disse Charles Spurgeon: nosso Deus não só ouve a oração, mas sente prazer em ouvi-la. Ele não esquece do clamor dos aflitos. Por isso que Davi disse: veja, prove e veja como Deus é bom. Porque Deus foi bom para comigo, porque na minha aflição, na minha angústia, no meu perigo, eu clamei a Deus, pedi a Ele socorro, Ele do alto do céu ouviu, Ele ouviu o meu clamor e Ele me respondeu, me livrando da mão dos meus inimigos. É orar a Deus, é clamar ao Senhor, é esperar nele. Tem muita gente hoje que está esperando das lideranças governamentais,
está esperando nas ONGs lhe ajudar. Mas eu quero lhe dizer que eu e você, se buscarmos a Deus, se esperamos em Deus, se confiamos em Deus, Deus pode usar essas pessoas a nosso favor. Mas que a gente não coloque o nosso olhar, nosso coração, nossa esperança nos homens. Ao contrário, que corramos para o nosso quarto e lá no nosso secreto, lugar secreto, lá com a porta fechada, lá ajoelhado diante da nossa cama, lá chorando diante de Deus, que Ele vai olhar do céu. Talvez Ele vai ter misericórdia de você e Ele vai responder o teu clamor. Prove e veja como Deus é bom. Pois quem prova a comunhão com Deus vai descobrir que Ele ouve a oração e Ele responde. Sabe por quê? Porque ao contrário dos ídolos descrito pelo Salmo 115, que os ídolos têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem. O Deus de Israel, o Jeová, da qual Davi está declarando, é o Deus verdadeiro, é o Deus vivo, que ouve a Ele que clama e responde àquele que necessita dele, porque Ele é o Deus verdadeiro. E Davi está dizendo: prove, teste, tenha experiência de se ajoelhar, de clamar, de buscar, porque aqueles que têm tido uma vida de experiência de oração, tem com certeza a afirmação de dizer: Deus ouve a oração. Mas devemos orar como John Piper fala. Orar com fé não significa que tudo que pedimos acontecerá, mas significa que confiamos que Deus nos escutará e nos ajudará da melhor forma. Porque Ele ouve, Ele responde, porque Ele é Deus. É por isso que Davi estava convidando o povo de Israel, através daquele louvor, desse salmo sabencial, dizendo: olha, prove uma comunhão intensa com esse Deus, e se beba, se encha da sua graça, saboreie da sua misericórdia, porque Deus é bom. E porque Ele é bom, quem prova da comunhão com Deus vai descobrir que Ele ouve a oração e responde. Mas também, quem prova a comunhão com Deus vai descobrir que Ele oferece proteção. Davi, na sua experiência de perigo, ele se encontrou diante de Saul, doido para o matar, para o assassinar, cheio de inveja, cheio de rancor, cheio de vingança. Eu quero destruir esse Davi, porque é ele que vai tomar o meu lugar. Aí Davi escapa de alguém da qual Davi respeitava, mas não recebia respeito nenhum, só queria lhe matar. Aí Davi vai para diante do seu inimigo, da qual Davi sempre vencia. Agora estavam os inimigos tendo a oportunidade de destruir aquele soldado forte, aquele vencedor do povo de Israel, aquele que humilhou seu gigante. E Davi viu, não só uma, mas duas vezes, o livramento de Deus. É por isso que no versículo 7 desse Salmo 34, Davi diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Davi sentiu o livramento de Deus em meus perigos. Ele viu que o Senhor deu o escape a Davi, abriu a porta do livramento. Por isso que no versículo 17, Davi ainda diz: clama aos justos e os seus escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Davi viu que aquela escape dela que ele teve, aquele escape que ele teve, não veio de sua sabedoria. Percebe que foi Davi que teve a inteligência naquele momento de dar uma de noite, lá no meio de seus inimigos. Davi teve a criatividade de encenar uma loucura. Davi, quando saiu dali, Davi podia dizer assim: veja como eu sou bom, veja como eu sou esperto, veja como eu tenho estratégia de fugir dos meus inimigos. Mas ao contrário disso, lá no versículo 19 e versículo 20, Davi ainda declara: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe os ossos,
nenhum deles sequer será quebrado. Ao invés de Davi engrandecer o seu coração, talvez Davi engrandecer a sua artimanha, a sua criatividade, Davi disse: tudo isso veio do Senhor, o Deus que me livrou. Ah, como os homens são cheios de si, como os homens acham que são espertos demais, como os homens acham que podem escapar do perigo sempre. Mas Davi, pela sua experiência, pela sua comunhão, pela sua vida com Deus, Davi diz: prove e veja que a comunhão com Deus vai saber que Ele oferece sempre proteção. Mesmo Davi passando pelaquela situação conflitante, Davi recebeu o livramento e a cobertura do anjo do Senhor, porque quando Davi clamou a Deus, Davi viu o livramento do Senhor diante das suas tribulações. Mesmo que passa várias vezes em você por dificuldade, se nós confiamos, experimentando a bondade de Deus, vamos sempre ver o livramento do Senhor sobre nossas vidas. Assim diz Êxodo do Senhor, no capítulo 22, no versículo 22 e 23. O Senhor lá dizendo: a nenhuma viúva nem órfão afligirei. Se de algum modo os afligires, e eles clamarem a mim, eu lhe ouvirei o clamor. Já no Salmo 91, versículo 15, ele diz: ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Davi experimentou um Deus que livra do perigo, que livra da morte, que livra dos opressores, que livra do mal. A comunhão que Davi tinha com Deus levou Davi a clamar, a confiar em Deus e ver Deus lhe livrando da mão de Saul, lhe livrando da mão de Aquis. É triste ver o ser humano no final de um livramento de uma doença, de uma bala perdida, de qualquer outro perigo, ele dizer assim: foi a minha força, foi a minha estratégia, foi a minha inteligência, foi a minha capacidade. Davi, diante daquele perigo, ele disse: com tudo isso que eu tenho feito, com toda a experiência de luta, com quantas vezes eu já consegui me livrar da mão de Saul, por Deus me dá estratégia. Davi não olhou para o seu coração, ele chega para o povo e diz: prove e veja que o Senhor é bom. Sabe por que Deus é bom? Porque Deus é Deus que livra. É o que diz o Salmo 127. Se Deus não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Não é do homem, nem das armas do homem que vem a nossa salvação, mas da mão poderosa do Senhor. Terceiro, quem prova a comunhão com Deus vai descobrir que Ele supre a nossa provisão. Veja aí o que Davi fala no versículo 9 e no versículo 10. Davi diz assim: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Não era só perigo que Davi estava passando, era necessidade também. Como Davi podia se alimentar? Davi não podia plantar, Davi não podia colher, Davi não podia vender, Davi não podia comprar. O tempo que Davi tinha era para escapar de Saul. O tempo que Davi tinha era para escapar dos seus inimigos. O tempo que Davi tinha era de se livrar de quem queria sua morte. Mas nem sempre o cara tem que estar se livrando. Tem hora que o cara tem que parar para descansar, para dormir, para comer. Mas então nessa luta, Davi se sentiu alimentado por Deus. Não diz lá em Samuel, não se deixa detalhes, mas Davi diz que diante de toda essa confusão, o Senhor não deixou de suprir sua necessidade. Irmãos, a missão de Israel no Antigo Testamento era fazer com que, através das suas vidas e dos perigos e milagres, os povos pudessem conhecer o verdadeiro Deus através da experiência profunda de Israel com o Senhor.
Então, tudo aquilo que o Senhor fazia ao seu povo, através da fidelidade de Deus, das bênçãos, da abundância que o Senhor derramava sobre o povo de Israel, era para que as outras nações vissem que aquele povo era cuidado por Deus. Quando Deus permitiu que seus inimigos invadissem, saqueassem suas plantações, destruísse todo o mantimento, foi para que o povo de Israel soubesse que só Deus era Deus na vida deles. Como o povo deixou de buscar o Senhor, começou a buscar os deuses das nações, se desviando do seu propósito, Deus permitiu que as pragas, doenças e as mortes chegassem no meio do seu povo. Porque quando Deus estava abençoando o seu povo não entendeu de que toda aquela experiência de suprimento divino era para que os outros povos vissem que o verdadeiro Deus era o Deus de Israel, o Deus fiel, que não desampara o seu povo. É por isso que Davi nesse salmo, é por isso que Davi nesses versos 9 e 10, Davi convida o povo a temer a Deus. E por que temer a Deus? Porque esse Deus não lhe deixa faltar nada. Davi fala da experiência dos leãozinhos, que os pais saem para caçar e trazer alimento. Mas uma coisa interessante, nem sempre o leão, a leoa consegue alimento para suas crias. Nem sempre os leãozinhos são alimentados. Não sei se você já assistiu a algum comentário sobre os animais na África, exclusivamente sobre os leões. Você vai ver que às vezes muitos dos próprios filhos dos leões são devorados por outros animais. Nem sempre a mãe está presente, e nem sempre ela encontra alimento, e às vezes os seus próprios filhotes morrem de fome. E aí Davi dizendo que os leãozinhos nem sempre eles têm necessidade suprida. Por isso ele diz, eles sofrem necessidade, eles passam fome, porém os que buscam o Senhor não lhe falta nada. Por mais que o leão seja bravo, por mais que o leão seja um caçador terrível, mas nem sempre ele consegue a caça. Mas Davi disse, mas aquele que confia em Deus sabe ter a experiência de que não falta nada, porque Deus supre todas as suas necessidades. Então o povo de Israel, por isso que ele diz, provai e vede, temei ao Senhor. E a palavra temer aqui é um chamado para se assombrar do grande poder de Deus, mas também se assombrar como o amor de Deus é grande. Deus só não é feroz, mas Deus é amoroso. É também se colocar diante de Deus em louvor e em referência, é se colocar diante de Deus em devoção e obediência. Temer ao Senhor é saber que só Deus é que pode suprir nossa necessidade, é não confiar em mais ninguém, é saber que seja qual é o perigo que nós passemos, quais tribulações que estamos passando, Deus não vai faltar, não deixará faltar nada. Quem prova a comunhão com Deus vai descobrir que Ele supre a nossa provisão. Diante de toda aquela experiência de perigo, de alguma maneira, Davi viu Deus lhe dando o que ele precisava. Não faltou pão, não faltou água, e muito menos não faltou Deus. Por isso que o Salmo 23, escrito por Davi, ele começa dizendo, o Senhor é meu pastor. E numa tradução mais fiel, era para ser traduzido assim, o Senhor é meu pastor e não me faltará. E porque Ele não me falta, não falta pasto, não falta águas tranquilas, pastos verdejantes, não falta meios abundantes, não falta livramento no perigo, no vale da morte, porque Deus é presente. E Davi está dizendo, provai e vede como Deus supre a nossa necessidade, como Deus não deixa faltar nada, como Deus cuida de nós. Em uma das experiências de Lutero, das aflições e perigo que ele passou, ele chegou a declarar, nunca entendi o significado da palavra de Deus
enquanto não passei pela aflição. É na aflição que a gente vai descobrir o Deus verdadeiro e fiel. É quando a gente chega no desespero e diz assim: eu não consegui nada, as portas estão fechadas, ninguém liga para mim, não tenho ajuda de ninguém. É quando olha para o céu e diz: de onde vem meu socorro? Socorro vem do Senhor. Aí vê Deus abrindo portas e janelas, vendo Deus enviando os recursos, vendo Deus fazendo as coisas chegar, vendo Deus dando força, inteligência e criatividade ao seu povo. E ele dizer: poxa, clamei a Deus, esperei no Senhor, confiei no Deus da minha salvação, e no momento que eu mais precisei na minha provisão, Deus estava lá suprindo a minha necessidade. Quarto e último, quem prova a comunhão com Deus vai descobrir que Ele nos garante a salvação. Veja aí o versículo 5, quando Davi diz assim: contemplai-o e sereis iluminados. Contemple a Deus e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Davi está dizendo: aquele que contempla a Deus será salvo por Ele, jamais passará por vexame, jamais, porque ele verá a salvação do Senhor, o Deus presente. Por isso que no versículo 18, Davi diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Versículo 22: o Senhor resgata a alma de seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Davi precisou passar pelaquela experiência de morte, para ele reconhecer profundamente o Deus da sua salvação. Sabe o que é uma coisa interessante, irmãos? Davi não foi atrás de Deus, Deus é que foi atrás de Davi. Deus foi na presença de Davi através do profeta Samuel, que chegando na sua casa, mandou lhe chamar, porque na presença de Samuel, ali na mesa, naquele jantar, ele não estava presente. O seu pai, Jessé, não tinha lhe chamado, mas Samuel, questionando, de todos os filhos que passou, não foi deles que Davi sentiu a direção de Deus para ungir como rei. Ele questionou: você tem mais um filho? Ele disse: eu tenho, está lá cuidando das ovelhas, chama ele também. E aí ele unge Davi rei no lugar de Saul. Mas desde que Davi foi ungido como rei, Davi passou por perigo de morte. Muitas lanças de Saul. Saul colocou muitas vezes Davi em guerra, torcendo para que Davi não voltasse com vida. E vendo que nenhum desses planos dava certo, ele próprio começou a perseguir Davi e tentar matar com suas próprias mãos. Davi tinha uma promessa. Aí Davi se vê diante de dois inimigos, diante de duas desventuras, diante de duas possibilidades de morte. Mas Davi descobriu: o Deus que eu sigo é Deus que salva, porque Ele é fiel. Como eu morrerei se eu tenho uma promessa de Deus? E mesmo se morresse, porque o próprio Abraão, quando Deus pediu seu filho, Hebreus explica isso, que ele ia oferecer Isaac, porque ele sabia que Isaac era filho da promessa. Mas se Deus mandou matar meu filho, ele me promessa, ela vem dizendo que ele tem uma fé tão grande, que ele acreditava que Deus ia ressuscitar o seu filho, mesmo que ele o matasse, porque ele era filho da promessa. Porque quando Deus promete para salvar, Deus salva. E Davi teve essa experiência. Passei por perigo de morte, tive até na mão do meu inimigo, estava diante dele, ele teve ali a possibilidade de me matar. Mas sabe por que ele não me matou? Porque quem tem experiência com Deus é perceber que nada pode separar da mão de Deus, nem mesmo a morte. Por isso que o salmista canta a salvação do Senhor, que abençoa os homens com a sua presença gloriosa, envolvendo a vida daqueles que procuram se aproximar dele, pois Deus, somente Deus pode garantir a salvação daqueles que ele põe a sua fé. Esta é a garantia da vida eterna. É saber que quando temos experiência com Deus, pode vir o mundo devorar a nossa vida, mas não pode nos separar do nosso Deus.
Por isso que John Piper disse o seguinte: a coisa mais importante no mundo é sermos salvos, porque o propósito de sermos salvos é desfrutarmos a pessoa de Deus para sempre. É por isso que muita gente está aí desesperada com a morte, mesmo que nós não queiramos morrer, mas sabemos que temos uma esperança eterna. É normal, faz parte da vida lutar por ela, não querer morrer. Mas quando ela aparece, e vai aparecer para cada um de nós, é nessa hora que a diferença se encontra naqueles que têm vida com Deus e que não têm. Porque os que não têm se encontram em desespero, porque é chegado o seu último fôlego de vida. Mas quando bate na porta do crente e não tem mais saída, ele diz: pode vir, mas você apenas me fará dormir, porque meu Deus me acordará no dia certo para morar com Ele na eternidade, e lá tu não existirá mais a morte, porque Deus salva o seu povo. E Hernandes de Herói, em uma de suas pregações, ele diz: a salvação não é um prêmio que você conquista pelas obras. E Davi experimentou isso quando ele passou por perigo. É um dom gratuito de Deus, é um presente que não merecemos, mas que nós precisamos desesperadamente. E Davi, no seu desespero, viu Deus lhe salvando da mão do seu inimigo. Ele disse: provai e vede que o Senhor salva os seus escolhidos. Aí, irmãos, só capitulando aqui, tem meus pontos para entrar na aplicação. Provando a comunhão de Deus e saboreando de sua graça. Primeiro, quem prova a comunhão com Deus vai descobrir que Ele ouve a oração e responde. Segundo, quem prova a comunhão com Deus vai descobrir que Ele oferece proteção. Terceiro, quem prova a comunhão com Deus vai descobrir que Ele supre a nossa provisão. E quarto, quem prova a comunhão com Deus vai descobrir que Ele nos garante a salvação. E aí, o que eu quero deixar de desafio para nós é que não fique mendigando a experiência dos outros. Porque tem um grupo de pessoas que acham bonito ouvir as pessoas contando seu testemunho de experiência com Deus. Davi, quando escreveu esse salmo, ele não quis que ninguém apenas ouvisse a sua experiência. Ele desafiou a cada um de nós termos a nossa com Deus. Por isso que ele disse: provai e vede que o Senhor é bom. Assim como eu provei e vi que Deus é bom, e ouvi e respondi a oração, vá também orar a Deus. Não fique mendigando só a oração dos outros. Ore, busque ao Senhor, se quebrante diante de Deus, reconheça a tua fraqueza e comece a clamar ao Senhor. Comece a botar os teus pedidos, as tuas lutas, as tuas aflições, as tuas fraquezas. Espere e confie que Deus vai te ouvir e Ele vai te responder. Davi teve a experiência de ver a proteção de Deus no momento do perigo. Confie no Senhor, não entre em pânico. Aquilo que eu posso fazer, eu tento fazer, eu tento me proteger. Diante dessa pandemia, eu tento me proteger. As máscaras, a higiene, o banho, evitar muito de sair de contato com outras pessoas, luvas se preciso, mas ficar em casa com medo, com desespero, que a morta bata, Deus nos protege. Se o Senhor não guardar a casa, é vão, a proteção seja de que for. Confie no Senhor, confie no Deus que nos livra do mal. Não fique em pânico, não fique em casa, cheio de temor, sentindo oprimido, deprimido. Confie no Deus da tua salvação. Não entre na doença de querer estar o tempo todo jogando água sanitária em tudo e todos. É Deus que nos guarda. Não estou pedindo para você ser afoito. Estou pedindo para você ficar saindo de casa brincando como muita gente tem brincado com a doença. Eu estou pedindo para você confiar em Deus como Davi confiou.
Porque se Deus não te guardar, ninguém te guardará. Se Deus não te proteger, ninguém te protegerá. Mas ter experiência de buscar a Deus, de clamar a Ele, de pedir a proteção dEle. E você vê o cuidado de Deus para com a tua vida. Davi experimentou a provisão de Deus. Como Davi não podia ter nada, Davi não deixou de ver Deus lhe dando o que ele precisa. Não tenha medo. Não seja ganancioso. Você que está tendo a oportunidade de ter sua farmácia aberta, seu supermercado aberto, sua mercearia, seja lá o que for, não seja ganancioso. Não fique querendo se proteger, vendendo as coisas, os produtos em um preço acima do que é para ser vendido. Seja honesto, confie em Deus. Quem bota o pão na tua mesa é Deus. Não pense que a tua ganância, não pense que o teu jeitinho de sobressair sobre o outro, não seja corrupto, não roube o povo. Por Deus ouvirá, como disse lá em Deus, Deus ouvirá o clamor dos órfãos e da viúva na hora das suas aflições. Deus não deixará. Não seja mentiroso. Não queira ganhar só para você. Confie em Deus. Confie que Deus não vai deixar faltar o pão. Deixe de ser vaidoso e querer luxo, porque não é tempo de ter luxo, é tempo de sobreviver e abençoar os outros para que sobrevivam também. Confie na provisão do Senhor. Confie que Deus não vai te deixar faltar nada. Não deixe que a ganância, o amor ao dinheiro te faça pensar nos outros, mas abençoe, doe, dê para quem não tem, deixe o recurso do governo para quem mais precisa. Seja honesto, confie em Deus. Na comunhão com o Senhor, Davi viu a salvação de Deus, um Deus que prometeu, um Deus que foi fiel na vida de Davi. Creia, não tenha medo da morte. Eu não quero morrer, mas quando chegar o meu dia, para que ficar com medo dela? Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu sei que eu tenho um tempo, porque até agora eu estou vivo. Não sei a data da minha morte, mas uma coisa a Bíblia me dá paz, segurança e alegria: que Jesus ressuscitará primeiro os mortos na sua vida, depois os vivos. Creia que se não for de Covid-19 é de qualquer outra coisa, porque estamos num tempo que pessoas estão morrendo, e não é só de Covid-19 não, tem outras doenças aí matando, e matando muito. Mas o que é importante é aonde você vai passar a tua eternidade, porque nessa vida aqui a gente tem tempo, a vida aqui é limitada, tem validade, mas Deus nos promete a eternidade, um lugar onde não haverá choro, não haverá pranto, não haverá morte, e Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. É quem você confia. Você está com medo de quê? Tema o que Jesus disse aos seus discípulos: não temos homens que tiram o corpo, mas tema a Deus, que Ele é o único que tem o poder de ordenar para onde a alma vai, para o céu ou para o inferno. Confie no Deus da tua salvação. Confie no Deus, que se chegou o teu dia, tu vai só no dia certo, porque há tempo de nascer e há tempo de morrer. Quem está partindo porque chegou o dia. E quem está em Cristo está partindo em paz, porque abraçou a promessa de salvação do Senhor. E eu quero terminar fazendo o mesmo desafio de Davi no versículo 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, feliz o homem que nele se refugia. Se você buscar a Deus, buscar comunhão com Deus, com certeza você experimentará o que Davi experimentou. Porque muitos, depois de Davi, já experimentaram, e muitos hoje têm experimentado. De vez em você ficar na frente da televisão experimentando as experiências de morte, abra a palavra de Deus, se alimente mais dessas escrituras, ore mais,
que se quebrante mais. Busque mais comunhão com Deus eterno, com o teu Criador. Experimente de Deus. Saboreie-se de sua graça e de sua misericórdia. Para que você também possa abrir tua boca como Davi e anunciar para todos quanto você puder anunciar e dizer: gente, provai e vede que esse Deus que Davi falou, eu também experimentei. Eu posso dizer para você: Ele é bom. Ele é bom. Deus é bom. Vou convidar o Peniel para cantar o último cântico. É o meu abrigo.
contigo. Aqueles que tiveram a oportunidade, ou aqueles que estão tendo de conhecer o Senhor, podem juntamente se juntar ao grupo de Davi e louvar a bondade do Senhor. Tu é aquele, ó Deus, que ouve a oração. Tu é aquele que nos livra do perigo. Tu é aquele que supre nossas necessidades. Tu é aquele que salva a nossa alma. Obrigado, Deus. Que a mensagem dessa noite possa estar tocando corações do teu Espírito, convencendo o teu povo a buscar mais comunhão contigo, a depender mais do Senhor, a se humilhar mais diante de ti, Deus. Porque não tem coisa melhor do que confiar em ti. Não tem coisa melhor do que ter experiência contigo. As lutas, as aflições, os perigos, eles existem para provar e comprovar que o Senhor é bom. É porque nessas horas nós olhamos para o alto e vemos o Deus eterno agindo para nos proteger e nos livrar de todo mal. Por isso que a honra, a glória, o louvor, a adoração é somente a ti, Senhor. Só tu mereces o louvor, só tu mereces os cânticos de nossos corações, só tu mereces a adoração do teu povo. Nos ajuda, Deus, a experimentar de tua graça, a saborear da tua bondade nesses dias de pandemia, Deus. Olha para o teu povo nesses 4 cantos do mundo. Olha para a tua igreja grande e pequena. Olha para os pastores conhecidos e desconhecidos. Olha para os missionários. Olha para este crente, para esta crente que precisa de ti, Senhor. Olha para este povo, para este mundo. Aqueles que estão começando a reconhecer que existe um Deus verdadeiro e que precisa buscá-lo. Porque só tu, Senhor, pode nos dar esse privilégio, dessa experiência de no dia a dia provar e comprovar que a tua palavra é fiel, que a tua palavra não falha e que ela é verdadeira. Obrigado, Deus, por mais esse culto que oferecemos a ti. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor perfeito do perfeito Pai Celestial, que as consolações e o poder para testemunhar do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, esteja com vocês, irmãos e irmãs, esteja conosco, e que esse Deus nos dê a graça de saborearmos a sua presença e bondade durante essa semana, para a glória dele, no nome de Jesus. Amém. E mais uma vez queremos louvar a Deus por você, irmão, estar junto conosco nesse culto. Não desista, não desanime, continue. Tenha esperança que talvez Deus, na sua bondade, vai nos dar a oportunidade de voltarmos a estar juntos na casa dele. Mas enquanto a gente não pode estar junto aqui, vamos continuar junto em oração. Amanhã, a partir das 4:30 da tarde, estamos com esse trabalho que nós chamamos de pastorais em tempo de crise. De segunda a sexta, estamos estudando a primeira carta de João, já estamos no 5º capítulo. Eu quero convidar você a estar conosco. É um momento que nós temos para orar um pelos outros e estudar a palavra de Deus. Terça-feira, segunda-feira à noite, das nossas queridas irmãs Débora juntas, reunidas pelo Zap, orando e intercedendo pelas nossas famílias. Também na terça-feira de manhã, mesmo em casa, temos feito a nossa oração e consagração. Na terça-noite, junto também pelo Face, orando, fazendo nosso culto de oração. Esteja participando, irmãos. Esteja convidando pessoas que vocês conhecem, que talvez não são crentes, que talvez estão em desespero, que não tem uma assistência pastoral para estar conosco. Também eu quero deixar aqui
deu esse dom, que deu essa missão, que deu essa graça, para que as mães possam amar e se dedicar aos seus filhos. Eu quero louvar a Deus por cada mãe que tem cumprido o seu papel, e pedir misericórdia a Deus para aquelas mães que não são mães, e que quando chega um dia como hoje, elas não podem receber essa celebração. Mas eu quero principalmente louvar a Deus por minha mãe, porque ela tem sido, porque ela ainda é viva, pela graça de Deus, uma mãe especial. Eu louvo a Deus pela mãe que eu tenho. Muitas coisas na infância eu não compreendia, mas hoje na minha maturidade eu tenho entendido que toda aquela aflição foi uma experiência maravilhosa que eu tive de ver a minha mãe revelando ser uma boa e excelente mãe. Uma mãe que se dedicou principalmente de me levar e apresentar o Salvador da minha vida, e através dela conhecer esse Deus maravilhoso. Então quero homenagear cada uma das mães, não da nossa igreja, da segunda igreja presbiteriana de Vigil, mas todas essas mães, crentes e não crentes. Que Deus abençoe e capacite elas a continuar o seu papel, principalmente nesses dias tão difíceis. E aquelas que estão com filhos em casa, está ali, tem de dar atenção, tem de dar alimentação, tem de dar educação. Que Deus esteja ajudando vocês no seu papel, e que vocês, através desse papel, estejam glorificando Deus eterno. E que Deus nos abençoe, e que Deus nos dê mais uma noite de paz, de graça e de misericórdia, e que você possa dormir tranquilo e acordar feliz no outro dia, para contemplar ainda a grandeza e as maravilhas desse Deus. Uma boa noite e a paz do Senhor para todos.